né? Então, na mesa inicial, vocês viram os fundamentos centrais da linha de pesquisa que trata sobre publicidade social. Né? Na sequência, eu fiz uma exposição sobre a linha de pesquisa que organizei e propus ano passado ao laboratório sobre comunicação popular, engajamento e hegemonia, né? E pensamos aí, né, em ambas as linguagens e práticas, né, como formas, como metodologias de transformação social. E vou convidar agora para compor, né, aqui a mesa comigo, né, assim, eu acho que precisamos fazer, né, um por vez, como que vai usar a apresentação em data show, Eneus, Roseli, ou vocês vão somente na fala? Falam bem demais, não precisa de projeção alguma, né? É show agora nesse momento. Venham, vamos então, vamos convidar então primeiro aqui o Eneus Trindade para compor aqui a nossa mesa. Né? Ambos são professores da ECA, USP, tanto na graduação como na pós-graduação, né? Referências fundamentais para nós. Né? O Steve, eu fiz tanto meu mestrado como doutorado na ECA, né? Então tem é simbólico também, muito gostoso estar aqui com vocês, dividindo essa mesa hoje. E ambos também, né, cada um mais aí, né, relacionado a uma das nossas linhas de pesquisa, e Deus uma referência nos estudos de publicidade, né, assim, estará lá com a gente também no Propesc, na UF, né, e mostra esse desafio, essa questão que eu comentei logo no fim, né, da minha mesa, da nossa própria busca dentro do laboratório por esse comum, né? O título, então, dessa mesa é a pesquisa aplicada como estratégia de engajamento e resistências, né? E teremos o Eneus para falar sobre o próximo evento do Propesc Light Sensations. E a Roseli já pediu para você subir aqui também, Roseli, já fica aqui com a gente também, né? Vai ficar bonita a mesa. Muito obrigado pela presença também, Roseli Fígaro, também referência fundamental aos estudos de comunicação e trabalho, né, coordenadora do GT Comunicação e Trabalho, lá na ECA USP. E tanto com Eneus como com Roseli a gente vem desenvolvendo parcerias importantes, né? Roseli vai falar sobre o projeto que ela faz parte e que tem uma base aqui no Brasil, que é o Fair Work Brasil, pesquisação por trabalho decente em plataformas digitais, né, que tem bastante a ver aí com o que eu estava discutindo inicialmente, né, sobre hegemonia e contexto de plataformização, né, e a maneira como esse momento histórico, social, né, diferentes áreas, né, de domínio do conhecimento se estruturam, né, e se localizam aí dentro de plataformas e, contudo, né, que elas exigem, né, e nos condicionam a atuar. Valeu demais, Deus, valeu demais, Roseli. Começando aí contigo, meu camarada. Bom, obrigado, Pablo, obrigado, Patrícia, pelo convite, né, boa tarde a todos aqui presentes, né. É muito bom poder falar junto ao LACOP, a gente entende que o LACOP atingiu a sua maturidade e que 2022 é o ano que demarca isso, porque vocês vão ver uma série de perspectivas desenvolvidas no âmbito do LACOP que confirmam isso. Veja, minha fala aqui é uma fala de propaganda, é uma fala institucional, é uma fala promocional, né? Eu não estou aqui apenas como professor da ECA, né, da área de publicidade, mas eu estou também representando a Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade, que é presidida hoje pela professora Coutinho e pelo professor Guilherme Neri, da UF, né? E dentro dessa representação, explicar o que é o espaço do Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, conhecido nacionalmente como Propesc.
Vejam só, essa fala institucional por que a gente precisa de uma associação em publicidade? Né? A gente tem associação de tantas coisas, a própria Intercom é uma associação que conglomera, e aliás ela é importantíssima para a consolidação da BP2, porque são as associações onde os pesquisadores das áreas se encontram. O comum da publicidade, desse pensamento de pesquisa, ele não tinha um espaço definido até 10 anos atrás. O principal espaço era o grupo de pesquisa de publicidade e propaganda da Intercom. Esse grupo amadureceu, sentiu a necessidade de ter um espaço próprio. E nós encabeçamos, então, a criação da BP2 e a iniciativa do Propesc em 2010. Né? Então, já vamos com 12 anos de realização desse encontro. E a ideia é que ele pudesse ganhar autonomia e fosse circulando por centros de destaque, onde a pesquisa em publicidade vai se desenvolvendo no país. Então, num primeiro momento, nós fizemos um Propesc em Recife, né? Que também muito me orgulhou, porque eu também sou recifense, moro em São Paulo há mais de 20 anos, mas enfim, sou formado pela UFPE, e lá se desenvolve um grupo que é coordenado pelo professor Kovaleski, que também trabalha com questões da publicidade social, publicidade ligada a causas, numa vertente diferente da do LACOPS, esses comuns, né, que não são idênticos, são possíveis, como a Patrícia lembrou, vou dizer. Eu acho que o ambiente da BP2 é um ambiente que promove uma ciência viva para a pesquisa em publicidade, mas, sobretudo, nas construções de sentido de vidas possíveis em comum. A gente respeita as diversidades e busca também dar espaço a todos os posicionamentos que se manifestam na construção desse campo do conhecimento. Vocês têm um papel inovador no país, porque vocês, ao trazerem o ensino, a extensão, como consequência disso, a pesquisa, mostra uma prática articulada de um processo pedagógico em formação publicitária. A gente está vendo, a partir da BP2 e com o grupo, né, porque não é só uma iniciativa da associação, é do grupo que está lá, né, que gosta disso, que quer estar junto e quer construir coisas juntas. Nós conseguimos construir novas diretrizes que estão aí para ser promulgadas, mas que esse governo que a gente tem parou tudo e não deixou dar continuidade a isso. Existe uma discussão sobre a questão da extensão curricularizada, né, que eu até lanço como questão para o LACOPS, porque vocês têm uma experiência muito grande. Como é que vocês pretendem fazer isso no currículo de publicidade, por exemplo, da UF, né? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que transformar numa disciplina. Só que quando você transforma em disciplina, você limita, né? E vocês têm essa transversalidade dos 3 eixos do ensino, da extensão e da pesquisa, seguindo a ordem da Patrícia, que mostra aí uma possibilidade de articulação em termos pedagógicos que é inovador. É inovador, e 2022 é o ano que marca isso, porque a Patrícia e o Kovaleski estão convidados para a abertura do GP de Publicidade, que vai acontecer amanhã, né? Amanhã à tarde, na sala 424, teremos a mesa Publicidade, Sensibilidades e Transformação Social, com 2 pesquisadores destacados, né, que discutem este tema sobre perspectivas diferentes, né, mas que mostram aí um papel social da publicidade que precisa ser abordado, constituído, porque hoje as marcas elas têm que partir para um sentido de responsabilidade, mas que ele seja concreto, ele tem que se materializar. A ação da ABP2, a ação do grupo que forma o Propesc, permitiu um amadurecimento. A ideia da mediação, das mediações, da mediatização, dentro de uma perspectiva possível latino-americana, é uma coisa que é cara a todos nós e que permitiu a construção das novas diretrizes. Pela primeira vez, uma diretriz curricular de publicidade ela é constituída
em bases teórico-metodológicas, pensando o pensamento comunicacional nosso brasileiro, né, a partir dessas articulações. Então, ver a fala da Patrícia, do Pablo, né, mostram aí uma articulação que está hoje. A gente não é mais aquele lugar que se refletia sobre descrição de campanhas ou de ações de marca, mas a gente está pensando as problemáticas contemporâneas do mundo a partir do que a ação e o fenômeno da publicidade desencadeia nas estruturas culturais, sociais, econômicas, né, do cotidiano, das práticas, né, que fazem esse atravessamento como mediação cultural, né? Então, essas mediações culturais, elas são formadoras de mentalidades. Que mentalidade esse universo marcado da publicidade constitui na sociedade? Nesse sentido, nós temos uma perspectiva intelectual de entrada de interpretação da realidade muito rica, né? Longe de mim de querer comparar a publicidade à literatura, mas eu gostaria de dizer que é possível fazer alguns paralelos dentro de algumas ressalvas em que a gente pode ter um entendimento complexo da realidade a partir de uma crítica e de uma interpretação da realidade social dentro da mediação das comunicações de marca. E é nesse sentido que o Lakoff vem trazer uma contribuição inovadora, fazendo ações institucionais que mostram, ora, o seu reconhecimento, ora, a iniciativa inovadora. Então, no reconhecimento, o convite que a gente fez para o Lakoff estar presente na abertura do GP de Publicidade e Propaganda. A iniciativa de propor a realização do PROPESC no período de 16 a 19 de novembro na UF. Quer dizer, o programa de mídia cotidiano, o curso de publicidade e propaganda da UF cedia, né, mostrando com toda a sua potência, né, a importância do tema da publicidade, da propaganda, na perspectiva abordada pelo Lakoff, ou seja, pelo seu grupo de pesquisa, né, junto com o REC, uma perspectiva de abordagem daquele assunto, da publicidade e de formação, né? Formação não só para o mercado, mas formação também pós-graduada, para formadores, né, professores que vão trabalhar esse pensamento publicitário numa perspectiva que busca alguma coisa melhor do que o que está aí, né? Eu me lembro de um texto clássico também apresentado na Intercom de 98 do meu orientador, que foi o professor Ivan Santo Barbosa, e ele apresentou um texto que se chamava A Propaganda na possibilidade de ser aparelho ideológico do Estado, do sistema capitalista, né? É uma releitura, assim como Gramsci foi a primeira grande releitura marxista, né? E a gente pode dizer que a Althusser é uma segunda, né? Uma segunda releitura marxista, e o Ivan vai trabalhar na dialetização de como a publicidade e a propaganda podem ser utilizadas em prol ou a favor do sistema capitalista. Logicamente que ela é muito mais utilizada em prol, né, do que propriamente numa lógica contra-hegemônica. Mas já ali em 98 já estavam dadas bases teóricas sólidas para a gente pensar o que a estrutura do Lakoff, com as suas linhas de pesquisa, né, que se vinculam a uma perspectiva de formação de curso de graduação e da pós-graduação em mídia e cotidiano, e que completa. Esse é o sentido da institucionalização. E quando isso se soma ao engajamento, da possibilidade de ter, por exemplo, a instituição UF, com seu grupo de pesquisa, suas linhas de pesquisa, receber um evento nacional que abriga outros pesquisadores, é o lugar, é o momento da consagração do reconhecimento acadêmico pelos pares. Então,
minha fala nesse momento é um momento de parabenizar o Lacoste por todo o trabalho que ia prestar o meu reconhecimento público de colegas que são interlocutores, tá? E mostrar que a publicidade saiu daquele patamar descritivo menor. Isso, inclusive, implica nos papéis que nós estamos ocupando, né? Eu já fui coordenador do programa de pós-graduação, já fui chefe de departamento, quer dizer, o Pablo agora está nessa função, a Patrícia também, quer dizer, você vai vendo então uma ocupação institucional de relevância, né, nesses lugares, inclusive fora, em associações. Já fui membro da direção da Composta, agora da Roseli, né? Então você vai vendo toda uma ação institucionalizante que não significa apenas uma mera disputa de ocupação de cargos e luta pelo poder. Não tem isso, a gente não é ingênuo. Mas existe também um reconhecimento, que você não faz isso sem o reconhecimento dos pares pela trajetória de pesquisa. Então, o que o Lacoste apresenta em 2022 é a consolidação desse trabalho desde o início do século, né? E que aí adquiriu hoje o seu sentido pleno de maioridade, justamente por ter essa prevalencialidade institucional, essa perspectiva de expansão, né, e de visibilidade nacional, com articulações também internacionais. Então, parabéns ao Lacoste, e essa então é um pouco a minha fala de entender o papel do Propesc como lugar de aglutinação, né, e de revelação desses momentos da maturidade da pesquisa em publicidade. Muito obrigado. E a Patrícia, né, principalmente nesse trabalho, a ideia de publicidade, né, a princípio como algo que é tornado público, né, então, no seu sentido até etimológico, você não tem ali necessariamente, né, uma apropriação hegemônica pelo capital, pelo mercado, que é o que a gente vive, né, a partir até dos conceitos do governo de Williams que eu estava trabalhando, né, não tenho dúvida alguma que hegemonicamente se constitui como práticas dominantes, mas que a gente enfrenta esse tensionamento. Né? Porque assim como qualquer linguagem, né? Assim, a comunicação de uma forma geral, né? Se constitui como campo de disputas, né? E a gente vem enfrentando essa possibilidade de construir práticas alternativas, por vezes também de oposição, né? E enfrentando isso no nosso dia a dia e com resultados concretos muito interessantes, como foram apresentados anteriormente, né? Um trabalho, por exemplo, do qual eu tenho muito orgulho e que articulou tanto o Lacoste como a agência experimental lá na UF. Nesse ano, o projeto do MST para venda de produtos da reforma agrária, chamado Armazém do Campo, faz 4 anos no Rio de Janeiro, desde que foi lançado, e a gente participou do lançamento, né? A gente construiu uma série de ações de comunicação para estruturar a comunicação deles nas plataformas, né? A gente fez anúncio que saiu no Brasil de fato, né? E construir junto com eles e trabalhando a perspectiva da reforma agrária popular, né? Mostrando que o MST tem uma lógica de produzir alimentos saudáveis a baixo custo para a classe trabalhadora, né? Diferentemente da lógica do agronegócio. Né, e um assunto que está muito em pauta agora, né, gente? Vocês todos talvez acho que assistiram, viram, né, a fala do Lula na entrevista dele no Jornal Nacional, que ele é confrontado para falar sobre o MST, né, e ele diz que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Não é só do Brasil, é o maior produtor da América Latina, né, e isso depois teve uma série de repercussões, né, que teve uma repórter da Jovem Pan que iniciou, né, o programa dizendo que o Lula era mentiroso por ter falado isso. Né, e isso não é o MST que está falando, são as associações de produtores de arroz que têm os dados que mostram que o MST é o maior produtor. Né? E é curioso, não sei se todos viram, viu alguns acerando a cabeça, mas uma das pessoas que estava defendendo, aí uma das moças vai pesquisar no Google e aí ela diz assim, infelizmente ele está certo. Assim, infelizmente, essa foi
a marca ali do discurso, né, para a gente ver como é que são aí os enfrentamentos. Mas né, é bom saber do lado que a gente está. Então esse é o gancho aqui para ouvir minha querida camarada e referência Roseli Fígaro falar um pouquinho para a gente de trabalho decente, né, e o projeto do Fair Work Brasil. Muito obrigado. Só espero um instantinho para ajustar aqui. Aí para de gravar, entendeu? Tá. Mas vai ter. Você vai projetar, Roseli, alguma coisa? Consegui internet. Então, mas eu vou dar uma Tem internet, viu? Dá para colocar a internet. Está gravando, já está gravando. Ah, não apareceu? Peraí, para aí um instantinho. É uma alegria estar aqui. Eu quero dizer que tenho uma relação muito próxima com o Pablo. A gente troca muita figurinha, né, Pablo? Estou conhecendo você hoje, a Patrícia hoje, assim, pessoalmente, porque Patrícia tem sido assunto aqui, né, das nossas polêmicas. E eu hoje conheci um pouco mais o trabalho desse grupo fantástico. Estou morrendo de inveja de vocês, porque vocês conseguiram articular, né, os alunos, os professores de um departamento. Quer dizer, coisa difícil, né? Você conseguir juntar professores de um mesmo departamento para um projeto comum e produzir e formar. Então, isso é pérola, é riqueza, é maravilha. Isso é tudo de, né? Só pode sair coisa muito boa daí, como eu vi. Eu trouxe aqui para vocês uma experiência que já tem 20 anos, também é desse século, também é do começo do século, que é o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA USP. É um grupo que está registrado no CNPq desde 2004, foi um dos primeiros da ECA. E nós, nesse centro de pesquisa, articulamos esses dois conceitos, comunicação e trabalho, e chamamos essa articulação de um binômio comunicação e trabalho. Do ponto de vista mais assim, teórico, nós falamos que não é possível trabalhar sem comunicação, desde sempre. Porque comunicação e a atividade de comunicação e a atividade de trabalho são formas estruturantes da nossa espécie. Elas criaram a nossa espécie. Quer dizer, nós criamos a atividade de comunicação e trabalho. As nossas mãos, o nosso cérebro. Então, a comunicação, ela está no trabalho, como trabalho, no trabalho, e a gente fala sobre o trabalho. Todas as formas de regulação do trabalho, de sistematização das regras e normas e dos conhecimentos técnicos sobre as mesmas tecnologias que são utilizadas no trabalho, mesmas rotinas produtivas, elas têm processos comunicacionais próprios. Então, são esses elementos que nós procuramos estudar no nosso centro de pesquisa. Como então a comunicação, que é um aspecto ontológico da espécie humana, quando a gente olha especificamente para as diferentes atividades de trabalho, como os processos comunicacionais evidenciam o trabalho e esses processos, eles não só evidenciam, mas eles são trabalho também, né? Eu poderia ficar falando aqui muito sobre isso, claro, mas eu fiz essa apresentação primeiro para ganhá-los para visitar o nosso site e ler aqui as nossas pesquisas, os nossos artigos, as nossas notícias, os eventos que a gente organiza e participa. E também para justificar, para mostrar para vocês por que um
uma escola de comunicação e um grupo que estuda comunicação, e uma professora que é da área de comunicação está no projeto sobre trabalho decente. Não é? O que a comunicação tem a ver com isso? Não é da área do direito, não é da área da economia, não é da área da administração, da engenharia de produção, da sociologia, não é? É também da comunicação. E isso fica assim, imediatamente mais fácil de entender por conta da comunicação digital e das grandes plataformas, não é? Cuja interface nos permite, né, são processos, são tecnologias digitais que nos permitem a interação, e essa interação é o trabalho. Não é? Então, só por eu dizer isso, vocês perceberam que todos os nossos processos de trabalho mediados por tecnologias digitais são processos comunicacionais, certo? Então, eu posso dizer que esses processos comunicacionais que permitem essa interação, esse trabalho, ele, do lado de cá, permite essa interação humana com o produto, com o desenvolvimento da criatividade, do fazer do trabalhador, seja ele qual for, e do lado de lá, ou seja, do lado da empresa, é a forma que regula, controla e capta o produto desse trabalho. Então, os processos comunicacionais, eles servem, não é tanto para a realização da atividade humana desse trabalhador, estabiliza ou materializa a venda da sua força de trabalho por essa mediação, e do outro lado, da empresa, que é portadora, dona, proprietária dessas lógicas digitais, desses instrumentos digitais, é por onde ela então capta o produto desse trabalho, que são as informações desses trabalhadores. E isso é o que monetiza, isso é a base do lucro. Então, como a gente diz, dado e informação hoje são exatamente os dois elementos, ou o elemento, né, que movimenta o capitalismo. Não é? Então a gente tem estudado bastante essas questões e o que isso significa para a humanidade, não é? À medida que toda a nossa capacidade humana de atividade tem sido controlada por esses meios digitais, por essas grandes proprietárias, né, dessas tecnologias. Então, também chamar a atenção de que a internet no século passado não é mais a mesma internet hoje. A internet de hoje é uma internet privada, não é? Há uma camada de proprietários dessas plataformas que nos permitem conexão e que a gente projete, produza coisas e encontre pessoas que se apropriaram com as suas lógicas privadas da internet. Então nós temos que pensar muito sobre isso também, o que isso significa em termos de uma organização social, de um país, que tipo de autonomia, de independência a gente tem ou pode sonhar ainda ter, né? Dito isso, o Fair Work, então, para nós, o Centro de Pesquisa de Comunicação e Trabalho, se ajusta perfeitamente, porque nós, então, conseguimos compreender de forma profunda que as interações de atividade de trabalho que as pessoas fazem para ganhar o seu pão de cada dia, né, mediadas por essas plataformas, ela possibilita uma lucratividade exorbitante para essas plataformas. Então, nada mais justo do que nos aliarmos, então, a uma pesquisa-ação, uma pesquisa internacional, está sendo desenvolvida quase em 20 países,
É uma pesquisa cuja coordenação geral é da Universidade de Oxford, do Instituto Internet de Oxford, e então está em vários países da América Latina. A Argentina soltou há pouco seu relatório, Chile, Colômbia, Equador, Brasil, né, e outros países estão entrando. O mundo tem países na África, na Europa, os Estados Unidos está entrando agora, não participavam, começou a montar a sua equipe. Então, nós já fizemos uma primeira pesquisa o ano passado, e soltamos o nosso relatório no começo desse ano, teve uma repercussão muito grande, não sei se vocês chegaram a ver. E do que se trata? É uma coisa tão singela, que parece assim, né? Tão pouco, tanto esforço. Nós só queremos 5 princípios básicos do trabalho decente. Né? Vamos ver se vai abrir esse nosso. Está carregando, tá? Então, os princípios básicos do trabalho decente são um salário decente. Esse termo salário decente, tudo é muito complicado, né? Porque o decente para cada país é uma coisa, né? Então nós nem traduzimos para trabalho justo, porque aí fica mais complicado ainda, né? Mas esses 5 princípios é uma derivação também do projeto de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Se constitui em salário decente, um contrato transparente, não é? Condições de segurança e saúde mínimas, não é? Liberdade de interlocução dos trabalhadores e suas organizações, né? E uma gestão justa desse trabalho, em que haja instrumentos que o trabalhador possa recorrer das punições que ele sofre, né? E isso eles têm. Né? Então são 5 pontos. O framework, cada ponto, cada item dos 5 princípios vale 2 pontos. Uma primeira pontuação a plataforma ganha se ela fizer o mínimo e 2 se ela fizer um pouquinho mais que o mínimo. Então, se o cara fizer assim, né, alguma coisa mais decentinha, ele leva 10. Para vocês terem uma ideia das plataformas que nós analisamos, 6 plataformas que nós estudamos no ano passado, que eu queria abrir aqui, mas não deu para mostrar para vocês. A 99 e o iFood conseguiram pontuar. O iFood ficou com 2 e o 99 com 1. As outras plataformas ficaram, que é o Get Ninjas e outras me foge aqui agora. Deixa eu pegar aqui o meu computador, que aí eu estou. Não pontuaram, 0 pontos. 0 pontos. Eu sou analógica, eu ainda trabalho com negócio aqui de ratinho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que Uber 99, que são Uber tem um pé no Brasil, uma startup e tal, mas
mas hoje é uma empresa de capital aberto e tal, né? Fez 2 pontos, porque prometeu abrir liberdade de organização. Então, pontuou um pontinho que fez reuniões com trabalhadores. E pontuou um pontinho que disse que a gente levantou que, apesar das longas jornadas de trabalho, o trabalhador consegue minimamente tirar, se trabalhar de 12 a 14 horas, o salário mínimo. Então, eu não quero ficar aqui falando delas, porque tudo que vocês possam imaginar que não faz, é isso. Então, desculpa, olha aqui. O iFood ficou com 2, a 99 que é de não sei se tem aqui, tem também? 2 e o Uber ficou com 1. A Uber que é, né, um gigante ali, né? As outras que não pontuaram foi Cat Ninjas, a RAP e a Uber Eats e a Uber Eats, que também já foi embora do Brasil. Bom, então, mas o que eu queria contar para vocês, o que é a pesquisa? Porque o resultado é esse, é um drama. Agora nós vamos começar a segunda rodada. É uma pesquisação que trabalha com o levantamento de dados sobre as plataformas, então pesquisando toda a documentação possível, além dos próprios sites, tudo que imprensa, estudos, tudo que a gente conseguir fazer de levantamento de documento. Então é uma fase de um trabalho de levantamento de documentos. A outra fase é a fase de entrevistar os trabalhadores. Então a gente seleciona o número de plataformas. Esse ano nós selecionamos 10 plataformas. É uma pesquisa qualitativa, então não tem finalidade estatística, né? Cada plataforma são entrevistados 10 trabalhadores aleatoriamente, completamente aleatoriamente, assim. Vamos atrás. Na pandemia, vocês imaginam o sacrifício que foi encontrá-los para conseguir fazer as entrevistas, WhatsApp, vídeo, telefone, etc. Nós temos um questionário padronizado, e também não é só padronizado internacionalmente, mas ele é adaptado e padronizado no Brasil, porque somos 5 universidades que trabalhamos nisso, além da ECA, não agora é menos, porque a Unicinos fechou. Então, ECA, o FRJ, a Federal Tecnológica do Paraná, vai entrar também, acho que são essas 3, mas vão entrar o ENG de Minas Gerais e também a Federal do Ceará, por conta do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Mas enfim, nós entrevistamos esses 100 trabalhadores, com esse questionário, entrevistas longas. Depois nós entrevistamos, fazemos reuniões com os CEOs das empresas, a gente ouve as empresas, a gente vai conversar com eles. Não é? E além de conversar com eles, nós conversamos com a sociedade, então sindicatos, associações de trabalhadores, outros pesquisadores. Então é uma pesquisa que faz esse levantamento todo de informação, cruza essas informações e depois devolve essas informações para a sociedade com as pontuações e vai conversar sobre as pontuações com esses participantes da pesquisa. Por isso a ideia de retornar e a cada ciclo, cada rodada, a cada ano da pesquisa, a gente também revisa os princípios, ajustando, quer dizer, sempre aquela ideia de aperfeiçoar os princípios também para forçar as empresas que já se estabeleceram no primeiro patamar, também ir galgando outros patamares. Então, esse é um esforço, não é? Grande, é uma contribuição. A gente tem participado, além da própria pesquisa, participado de reuniões com deputados,
enfim, toda essa discussão sobre a legislação do trabalho em plataforma com o Legislativo, com o Ministério do Trabalho,